A gente fala agora sobre as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil depois da reunião entre Lula e o presidente dos Estados Unidos. O Brasil vem trabalhando com a possibilidade de uma nova reunião com os Estados Unidos, que aconteceria na próxima semana em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E sobre isso converso agora com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, chairman da Jive Mauá. Seja muito bem-vindo, Luiz. Sempre um prazer falar com você. Opa, o prazer é meu. Luiz, queria entender exatamente essas perspectivas de algum tipo de avanço depois palavras do presidente Lula, tá? Não minhas, dessa indústria petroquímica que pintou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As perspectivas, elas são positivas? Então, agora parece que não é que tem um adulto na sala, mas pelo menos que eles deram uma certa piscada. O que quer dizer isso? Quer dizer que no final existe uma certa boa vontade para discutir e mudar um pouco como estão as coisas hoje. Eu acho que sim, provavelmente a gente vai estar num lugar melhor depois dessas conversas. Embora, se você olhar ipsis literis, o que foi falado quando elas foram implementadas, pouco o Brasil tem a entregar. Mas o que existe é uma boa vontade e, assim, aparentemente tem um peso político grande a decisão que o Trump tomou lá atrás, o que quer dizer que pode ser que caminhe sim. Luiz, você falou, né? Tem alguns aspectos que estão à mesa. Discute-se muito, por exemplo, essas negociações que tangem aos minerais críticos. Existe uma perspectiva dos Estados Unidos acerca, por exemplo, também dessa revisão das restrições envolvendo o etanol brasileiro e a importação de etanol que não do Mercosul. Queria entender o que está na mesa, o que o Brasil poderia oferecer para Donald Trump em troca exatamente dessa mitigação, pelo menos, das alíquotas aplicadas contra o Brasil. Olha, como o Trump fez em todas as negociações anteriores, o que é importante que o país abra mais espaço para que os Estados Unidos exportem para o Brasil. Mesmo o Brasil tendo déficit contra os Estados Unidos, o que o Donald Trump sempre quer é mais espaço em mais mercados. Então, a negociação, na minha visão, se dará a partir disso, né? Tem a questão dos metais críticos, sim, mas é uma questão, nesse caso, de mais longo prazo, porque eu não sou um especialista nessa área, mas, assim, pelo que eu entendo, terá que haver um volume grande de investimento durante um tempo longo até que realmente, vamos dizer, elas realmente se materializem como um insumo, principalmente, né, para a indústria de tecnologia, etc. Mas, assim, a meu ver, é o Brasil abrindo mais espaço para que os americanos tenham o Brasil como mercado. Dá vazão a continuar essa conversa que a gente está tentando entender essa mudança tão radical na relação entre os dois mandatários, né? Você citou esse componente político por trás, mas houve uma coincidência minimamente curiosa, que foi o timing desse anúncio lá em julho ainda, por parte de Donald Trump, de que aplicaria tarifas ali, do ponto de vista de penalizar o Brasil, né, com essa intenção de penalizar o Brasil. Foi logo depois do presidente Lula encampar o papel de porta-voz da defesa da instituição de uma moeda comum para as negociações entre países membros do BRICS. E aí houve aquela manifestação acerca de um possível lawfare contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria entender exatamente, primeiro, esse timing que Trump escolheu para anunciar essas tarifas contra o Brasil, e de fato qual é o peso de Jair Bolsonaro nessas negociações, se hoje há algum peso? Bom, vamos lá. Primeiro, o timing, eu acho que tem a ver, né, que acabado de acontecer os BRICS, e assim, do ponto de vista do Trump, e aqui sem fazer juízo de valor, tá certo ou errado, mas assim, o Lula provocou, né? É muito importante para os Estados Unidos manter a hegemonia da sua moeda. E quando tem um organismo dessa envergadura, ou na verdade ele não tem ainda uma envergadura, embora
ele tem um potencial de grande envergadura, começa a pensar em usar outra moeda, ele quis se defender. E depois da fala do Lula, tanto a Rússia quanto a China foram perguntados e falaram: olha, isso aí é coisa do Brasil, não é coisa nossa, não. Na verdade, eles tiraram o time de campo e o Brasil ficou lá como aquele que está levantando essa bandeira. Então, eu acho que, primeiro, tem sim uma defesa a uma coisa que é muito cara para os Estados Unidos, que é manter a hegemonia da sua moeda no mundo. E tem também uma questão da linha ideológica, né? E, assim, visto dos Estados Unidos como uma série de exageros cometidos, principalmente do ponto de vista, principalmente vindo do Supremo brasileiro, com relação a um mínimo de liberdade, assim, que, ao entender dos Estados Unidos, está deixando de existir, ou deixou de existir, por exemplo, nesse processo contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que tem as duas coisas, sim, mas eu acho que o mais relevante, sem dúvida, tem a ver com essa questão, que é uma questão muito cara para os Estados Unidos, da sua hegemonia no mundo, principalmente da sua moeda. Luiz, qual é a perspectiva, então, da gente acompanhar algum tipo de acordo, algo tangível a partir dessa comitiva que deve ser liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, aos Estados Unidos, para essa série de negociações com os principais secretários de Donald Trump, depois desses dois encontros, né, um esbarrão lá na Assembleia Geral da ONU, uma videoconferência, depois desse encontro que acontece na Malásia. Agora, qual é a perspectiva da gente sair desse próximo encontro com alguma coisa já acertada, algum acordo já assinado? Olha, eu acho difícil dizer. Muitas vezes o Trump teve reuniões e na própria reunião com o Donald Trump, as coisas acabaram sendo em seguida anunciadas, né? O acordo, principalmente as principais linhas de acordos. Não foi o caso. Eu acho que está um processo mais difícil, mas assim, não está com cara de que não vai sair alguma coisa daí. Acho que vai. Talvez não seja o que o Brasil gostaria, que seria voltar aquele status lá do início do ano, quando foi imposto só 10%, diferente da maioria dos países. Talvez isso não aconteça, mas eu acho que algum caminho aí vai acontecer sim. Tá? Já tiveram reuniões demais para que nada aconteça. A ver. Muito obrigado, Luiz Fernando Figueiredo, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Fechamento do Mercado. Sempre um prazer. O prazer é meu. Um abração. Um abraço. Tá.